choice. This is my path. Eu sei que o Homem-Aranha do Tobey Maguire e a franquia do Sam Raimi foi um Homem-Aranha que muita gente cresceu assistindo. Mas para as pessoas mais jovens, para a molecada nova, o Homem-Aranha definitivo na verdade é Andrew Garfield, que foi bem no papel do herói, mas infelizmente seus filmes não agradaram tanto as críticas. Apesar de não ter sua trilogia, existe muita coisa sobre esses filmes que são mistério, e que talvez com algumas coisas que a gente tem aqui de material raro, a gente possa desvendar o que aconteceria, o que poderia ter sido, o que foi e o que poderia ter sido melhor do que foi. Muita coisa mostrada nesse vídeo mudaria filmes, transformaria a franquia em algo melhor e talvez salvaria ela do reboot. Bom, após a trilogia do Tobey Maguire ter terminado, Homem-Aranha 4 havia sido cancelado, em 2010 Andrew Garfield foi anunciado como o novo Homem-Aranha, e ele já chegou em grande estilo. Na Comic Con San Diego, ele foi fantasiado de Homem-Aranha, se passou por um fã e impressionou todo mundo ao tirar a máscara e mostrar que na verdade ele era um Homem-Aranha de verdade mesmo, né? O ator que faria o papel no filme. Até então, o ator ainda não era muito conhecido, então parece que foi fácil passear ali pela Comic Con fantasiado de Homem-Aranha. No discurso ele chega a comentar do quanto ele era fã do personagem, do quanto ele estava honrado e o quanto aquilo era uma realização de sonho para ele. Deixou todos emocionados, todos aplaudiram de pé. E essa não foi a única vez que ele foi fantasiado de Homem-Aranha. No painel do The Amazing Spider-Man 2, na Comic Con, ele apareceu com o uniforme do herói. Dessa vez ele foi vestido como Homem-Aranha, agiu como Homem-Aranha e todo mundo sabia que era ele como Homem-Aranha. Ficou muito legal. Muito da hora mesmo. Dá pra ter uma noção que o Andrew Garfield é muito fã do personagem. Mas depois dessa introdução, vamos começar com O Espetacular Homem-Aranha, de 2012. Não sei se vocês se lembram, mas antes do filme estrear, vazou uma demo do ator Josh Hutcherson lutando como Peter Parker. Isso aí foi uma demo que foi gravada em 2010, antes do Andrew Garfield ser escolhido. Ele ali, com a trilha sonora dos filmes do Sam Raimi, fazia o seu screen test como Homem-Aranha, mas ele não foi escolhido, graças a Deus, ou que pena, não sei, não tem como saber como ele seria como Peter Parker, mas a luta dele tá bem maneira. Bom, vocês sabiam que foi criada uma aranha pro filme? A aranha que pica o Peter no pescoço, no filme foi criada pelo pai dele, Richard Parker, e ela tem um nome até científico, é Aranius oscorpius, que deve ser aranha da Oscorp, algo do tipo, porque nessa franquia tudo vem da Oscorp, tanto os vilões quanto o poder do Homem-Aranha. Agora vamos falar sobre o uniforme do filme, o uniforme que teve bastante polêmica, mas que eu pessoalmente acho muito bonito. Vou começar com uma notícia o tanto quanto estranha, mas quando eles estavam testando os uniformes do Andrew Garfield, eles tiveram um problema meio que estranho. O problema é que o Andrew Garfield tem um grande pênis. Eu tô sentindo muita vergonha de falar nesse vídeo, mas ele tinha um baita pênis, e aí a roupa ficava marcando e não era legal porque as crianças iriam ver o pênis do Andrew Garfield marcando na roupa. Então eles tiveram que adaptar o uniforme que eles já tinham feito pro bicho não ficar dando seta o filme inteiro. Então é verdade, eu vou deixar print aí da matéria pra vocês, e realmente existiu essa preocupação com o Pinto-Aranha. Mas como vocês sabem, foi muito difícil chegar no novo visual. Por quê? Eles queriam se distanciar bastante do visual que foi usado na trilogia. Tanto que existe uma arte conceitual que seria usado para o filme, que é bastante baseado no uniforme feito por Sam Raimi para a trilogia com Tobey Maguire. O uniforme, inclusive, além de ter as mesmas cores, o mesmo design de aranha no peito, a lente triangular, só tinha a mudança das teias. Ele tinha muitas teias no uniforme, bem espalhadas assim, meio que inspirado nos desenhos do Todd McFarlane, onde o Homem-Aranha tinha muita teia no corpo, e elas eram mais quadriculadas assim, mais retas, parece que tinha um padrão a seguir. Como a gente pode perceber em algumas imagens, eles tinham algumas ideias bem cabulosas, onde eles usariam mais o azul. Inclusive, o azul seria usado até na aranha. Tem uma foto do Andrew Garfield usando um uniforme onde a aranha no peito é azul, além do jeito que as teias são espalhadas no uniforme ali no rosto, você vê que ela é diferente, né? Ela tem um espaço ali sem teias,
que é bem diferente da versão que foi pro cinema. Além disso, as lentes pareciam ser mais escuras, além do azul na parte azul do traje, né, que esse traje tem bastante azul, é bem espalhado o azul mesmo, não ter tanta textura de linhas, assim como tem no traje que foi pro filme. Uma curiosidade bem legal é que você sabia que existem duas máscaras usadas no filme, e dá pra perceber isso assistindo? Sim, se você assistir o filme e pausar todas as vezes que aparece o rosto do Homem-Aranha, você vai perceber que as máscaras têm lentes diferentes, uma mais amareladas e algumas mais escuras. Parece que as mais amareladas e foscas foram feitas para os dublês, para eles poderem enxergar, porque a outra era bem difícil. Mas se você tiver um tempo, assiste o filme pausadamente e você vai perceber aí a diferença das máscaras. Aliás, nas fotos do set você já tinha como perceber as máscaras que iriam ser usadas para o take final e a máscara que os dublês usavam. Mas em algumas partes do filme essa máscara ainda continuou sendo usada assim, e às vezes se você não prestar muita atenção você nem percebe. Claro, não posso deixar de citar a referência do Peter Parker em cima do telhado usando a roupa idêntica à roupa que o Peter Parker usa no desenho O Espetacular Homem-Aranha, que saiu mais ou menos na mesma época, né? Agora vamos para as cenas deletadas de Espetacular Homem-Aranha de 2012. Muita coisa aqui seria diferente e seria bem melhor, por sinal. Uma delas é a morte alternativa do Tio Ben. Pra quem não se lembra, o Peter se sente muito culpado porque ele ajuda aquele assaltante a roubar ali o estabelecimento onde o Peter queria um leite. Não sei porque o Peter queria tanto aquele leite, mas beleza. Naquela cena o Tio Ben acaba dando uma de herói tentando parar o assaltante, que dá errado. Na cena deletada a gente veria o Tio Ben vendo o Peter entrando numa rua escura e sumindo, porque o Peter subiu em cima ali de uma placa. E no final ele não veria o seu tio levar o tiro e descobriria que era seu tio depois que a galera tá rodeando ali o tio dele baleado. Seria um pouco parecida com a do Tobey Maguire, mas eu acho que essa seria melhor do que a versão que foi, onde o Peter via o tio dele sendo baleado. Não sei se ele via, mas ele escutava, tava próximo. Eu me lembro que ele atravessava a rua correndo e tal. Essa versão é bem melhor, pelo menos pra mim. Diz aí nos comentários, vocês acham a que foi pro filme melhor ou essa? Muita história do Dr. Curt Connors foi cortada. Resumindo, teria algumas cenas dele observando o filho, teria a cena do Peter procurando ele enquanto ele anda ali, o Peter meio que perseguindo o Dr. Connors por cima, teria um diálogo do Peter com o Dr. Connors ali no esgoto, e também teria o Dr. Connors pedindo ajuda depois do ataque na escola, e a gente vê que o Peter iria ajudar ele tá caído pedindo ajuda e o Peter resolve ajudá-lo, bem diferente do que foi pro filme. Agora eu vou falar dessa cena do lagarto no banheiro. Vocês viram que tem uma cena que ele sai da privada ali, o jeito que ele entra no banheiro, ele chega perto de umas meninas, bota a linguinha pra fora ali de um jeito bem creepy. E, inclusive na cena que foi liberada, né, a cena deletada que foi liberada, você vê ali a língua do rapaz que tá fazendo o dublê de corpo do lagarto ali, bem escroto e tal. Mas vocês sabiam que tem uma versão dela diferente? Sim, foi no trailer da Comic Con, a gente vê um visual diferente do lagarto, um visual mais próximo dos quadrinhos, onde ele realmente tem ali um bico avantajado pra frente, ali um focinho. Eu não sei como funciona isso em lagartos, eu não sei falar sobre esse tipo de animal, desse tipo de réptil, né? Então a gente vê uma versão diferente do lagarto e mais próxima dos quadrinhos. Agora um negócio bacana sobre a roupa do Espetacular Homem-Aranha 1. Vocês sabiam que ela foi usada na arte conceitual de Vingadores Guerra Infinita? Isso mesmo, eles usaram ela como Homem-Aranha nas artes de conceitos. Eu acho que porque eles já tinham artes dela de costas, então dá pra ter uma noção de como seria o Andrew Garfield no MCU aí, por essas artes. Andrew Garfield pode entrar no MCU aí em breve, hein? No dia 17 de dezembro, será? Será? Vamos saber só em dezembro, na estreia de Spider-Man No Way Home. Esperamos que sim, né? E agora vamos para o Espetacular Homem-Aranha 2. Eu me lembro quando esse filme ia estrear no cinema, eu fui na estreia inclusive. Esse filme tinha muito hype em cima, mas muito medo também por causa dos 3 vilões. Eu me lembro que eles promoviam muito o vilão Rhino, ele apareceu em pôster, eu me lembro de imagem vazada dele, ele no set. Inclusive eu vou deixar um vídeo do Paul Diamante gravando como Rhino, que eu acho engraçado. Assiste aí. Bye, 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 cowboy. I am Russian.
It is Russia, Mother Russia, comes to crush you, friends. Ah! You see me? I like the idea of having You skinny little dog. I told you I would be back. Hey there, attention, mechanized hippopotamus. I am Rhino. Enfim, mas eu tenho um fato interessante sobre o Rhino aqui, que não é nem sobre o filme, aliás ele quase não aparece, mas é sobre um brinquedo. Na verdade um colecionável da Hot Toys do Rhino, que foi divulgado lá na Comic Con, tava no vidro. Eles chegaram a divulgar fotos do produto, mas ele nunca foi lançado. Até hoje não existe o Hot Toys do Rhino, ele só existiu nessas imagens aí e ele nunca de fato foi lançado. Talvez pelo sucesso negativo do filme, né? O filme fez um sucesso ao contrário, deu bastante bilheteria, mas muita crítica. Bom, existem indícios de vários personagens do universo Marvel que existem nesse filme, entre eles Cletus Kasady, que é visto num Tumblr. Não sei se vocês sabem, mas existia um Tumblr, que era uma rede social que a galera usava bastante antigamente, do Daily Bugle, que tem um símbolo muito diferente ali, o símbolo do Clarim Diário. Inclusive é bem diferente do filme do Venom. Muita gente acha que o filme do Venom vai se passar no universo do Andrew Garfield, mas olha, os símbolos do Clarim Diário são bem diferentes assim. E lá tinha uma notícia do J. Jonah Jameson falando que o assassino Cletus Kasady estava preso. Além disso, no filme a gente tem referências a Morbius, a Venom, tem os tentáculos do Dr. Octopus, tem as asas do Abutre, tem referência ao Kraven e tem referência ao Camaleão. Kraven e Camaleão aparecem nos créditos finais do filme. Os créditos deixa ali um teaser do Sexteto Sinistro. Esse filme sofreu muito com cortes, então eu vou falar aqui algumas cenas deletadas que poderiam mudar o filme, deixar o filme mais legal. Lógico, não deixaria o filme bom pra caramba, porque esse filme é um dos piores filmes de super-heróis já feitos. Pelo menos pra mim, opinião pessoal. Apesar do Andrew Garfield dar um show nesse filme como Homem-Aranha, ele é muito bom Homem-Aranha. O Peter dele deixa um pouco a desejar, e todo o resto do elenco, tirando a Emma Stone como Gwen Stacy, fica muito aquém, é muito abaixo. Mas tem uma pessoa aqui que poderia ter sido bem melhor, e essa pessoa é o Electro do Jamie Foxx. Ele teve uma cena deletada cortada que eu acho um crime terem cortado isso. A cena mostraria o primeiro distúrbio do Max Dillon se sentindo sozinho. A luz iria se apagar ali na casa dele e ia mostrar a mãe do Max Dillon, que sofre com uma doença terminal e ele tem que cuidar dela, e percebe-se que ela é meio cínica com ele, ela não gosta dele e tal. E inclusive tem uma piada ali, ele começa a cantar porque é o aniversário dele, e a mãe dele simplesmente esqueceu que era aniversário dele. Ele começa a cantar e ela fala pra ele que a voz dele é muito irritante, e ele faz uma piada com o Jamie Foxx da vida real, que ele fez vários refrões pra rappers, ele é cantor e tal, e ele faz uma piada bem agressiva ali, ele chega de uma forma agressiva pra ela e fala que ele poderia cantar nos refrões de vários rappers famosos, e o Homem-Aranha acha ele especial, então mostraria ali o primeiro momento de distúrbio do Max Dillon. Só que isso não ia passar de pensamento. Quando volta ele tá todo normalzinho ali. Aquilo só foi no pensamento dele, mostrando que a cabeça dele já estava meio disturbada. Continuando ainda sobre o Jamie Foxx, vocês sabiam que ele fez uma música para esse filme? A música é muito boa e eu queria muito que ela fosse lançada. Se liga. I've just been shadows in the dark. He may be yours, but he ain't my hero. I embrace this malice in my heart. I've been patiently waiting, but I'm angry now. He promised me the lightning in the sky. I was told they would worship me, yell and scream my name. But they turned their backs on me and lied. So now I'm chasing spiders. So that was a song. Algumas cenas deletadas que eu adorei. Primeiro, o Peter abraçando o Flash. Na formatura o Flash viria lá, ele passou numa faculdade maneira, e ele viria e abraçaria o Peter ali, mostrando que ele tá muito feliz. Outra cena maneira é o Electro ali na clínica onde ele foi ressuscitado, assim por dizer, entre aspas, atacando o médico lá e tal, o enfermeiro, não sei que personagem é aquele, mas ele acordaria ali tudo parecendo um cadáver, todo queimado e tal, atacaria numa cena bem terror. Agora, Harry Osborn também teve muitas cenas deletadas, tá? Uma delas seria a explicação do glider e da armadura, onde ele mostraria a armadura ali com o cara usando o protótipo pro Peter, a armadura do Duende Verde no caso. Quem tá na cena também é a Felicia Hardy, a futura Gata Negra. Outra cena deletada é a transformação do Harry para Duende Verde,
uma versão ali um pouco mais sombria, onde mostrar ele quebrando as unhas, os ossos dele se encontrando de uma forma estranha, os dentes dele se quebrando e tal, uma versão bem mais creepy da transformação dele, além de aparecer ali as bombas de abóbora do Duende Verde atacando ali os guardas ali da Oscorp no elevador. Depois temos uma cena dele descendo ali com o planador enquanto todo mundo foge da Oscorp e ele dando de frente com a Felícia, onde ele pede para ela fugir, correr. E essa cena é bem, assim, bem assustadora, mostra bem o visual ali do Duende Verde. Fica bem claro como é o visual dele. Eu gostei bastante, eu acho que ela não deveria ter sido deletada. No filme, a família Osborn tem uma doença chamada hiperplasia retroviral. Ela deixa algumas feridas no corpo ali. No caso do Norman Osborn, a gente vê garras. No caso do Harry também, só que elas são quebradas ali no meio da transformação pro Duende Verde. Então é por isso que eles têm esse visual aí meio reptiliano. A última cena envolvendo o Duende Verde é o Duende Verde levantando o personagem Donald Macken, né, que trabalha lá, é um dos corruptos lá da Oscorp. Ele leva esse cara pro ar e derruba ele lá de cima, mais ou menos igual ele fez com a Gwen. E esse cara foi pro Beleléu também, né? Então o Duende Verde apareceria ali assassinando 2 pessoas e tal. Esse personagem teria uma morte brutal e a gente vê ele dando risada no final. Também teria uma cena deletada onde o Peter quase mataria o Harry Osborn no Duende Verde. Ele chegaria a erguer o Duende Verde pronto para matá-lo no puro ódio pela morte da Gwen, só que ele escuta as palavras do Tio Ben no primeiro filme e acaba deixando pra lá e soltando ele pra lá. Enquanto ele escuta sirenes da polícia, ele foge. Uma cena que me deixou bem confuso, que eu não sei se é a cabeça do Peter ou se realmente aconteceu, é o fato do pai do Peter ainda estar vivo e simplesmente ter forjado a morte pro Peter ficar vivo, pois a Oscorp estava perseguindo ele e perseguiria a família dele inteira se ele estivesse vivo. Ele tem uma conversa profunda com o Peter, uma cena bem bonita, que pela atuação do Andrew Garfield é muito boa, porque ele atuou muito bem, mas não dá pra saber se faria sentido o pai dele estar vivo. Aliás, essa história do pai dele é bem chata, assim, toda a história, vocês vão saber a verdade sobre os pais do Peter, é um negócio que ninguém liga. Mas se teve uma pessoa que foi totalmente deletada do filme, até as cenas deletadas dela foram deletadas, elas não tem essas cenas na internet, é a atriz Shailene Woodley. Ela foi escalada como Mary Jane, ela foi uma das primeiras a ter foto do set divulgada, ela foi divulgada ela ali com o visual de Mary Jane no set. Tem foto dela com Peter, tem vídeos da gravação dela com Peter, tem imagens dela conhecendo a Gwen Stacy na frente da casa ali, que parece ser a casa do Peter. Ela seria apresentada ali como uma vizinha que tem uma moto e tem um pai abusivo. Tudo isso foi cortado do filme. Ela aparece numa cena no trailer de costas. É isso que eu posso falar pra vocês, ela aparece de costas. Eu nem sei se essa cena tá no filme, tá? Mas ela aparece de costas rapidamente, não dá nem pra saber que é ela, só dá pra ver o cabelo ruivo. Pois então, ela seria a Mary Jane no filme, já estava confirmado que ela seria o próximo par romântico do Peter, mas resolveram excluir, porque é o filme da morte da Gwen, adicionar o próximo interesse amoroso do Peter. Já nesse filme pareceria algo meio forçado, assim, parecia que a Gwen não serviu pra nada, já que ele já tinha outra ali. Mas eu acho meio besta contratar uma atriz famosa pra fazer ela gravar todas as cenas e excluir. Mesmo que divulgasse depois, mas eles fingiram que isso nunca aconteceu quando a gente tem vídeos e provas disso. Além disso, teria uma cena onde o Peter iria torturar o pai abusivo da Mary Jane dentro da casa dele. Sim, é isso, ele iria torturar. Esse Peter é bem estranho. E eu tenho um vídeo aqui provando que ele é meio esquisito. Mas enfim, existe também uma cena deletada de O Espetacular Homem-Aranha 2, onde o Homem-Aranha tira a máscara de um jovem ali que a gente não sabe se estava cometendo crime ou se era um fã do Homem-Aranha, não sabe em que tempo isso se passava no filme, mas dá pra ver o rapaz com a máscara e um óculos ali, e essa cena foi deletada, então a gente não sabe o que aconteceria, quem era, mas existe essa cena foi gravada. Também existe uma cena estendida do Homem-Aranha perseguindo ali o caminhão do Rhino, do personagem do Paul Diamante ali, o Web Swing, ele andando em cima do carro da polícia e tal. Ela é estendida, mas ela foi bastante cortada pro filme. Bom, desde o Espetacular Homem-Aranha 1, a gente foi apresentado a um personagem bem misterioso, que aparecia ali na cela do lagarto, e que apareceu bastante nesse filme também. Ele era chamado de o cara do chapéu. Quem se lembra na época que a gente não sabia o nome do personagem, a gente ficava falando, não, aquele cara do chapéu e tal, do sobretudo. Então, o nome dele é Gustav Fierce, ele é um personagem bem obscuro dos quadrinhos do Homem-Aranha. E esse personagem seria o personagem central ali que iria montar o Sexteto Sinistro. Além disso, existe uma cena deletada, onde esse personagem passaria pela
a asa do Abutre, o tentáculos do Dr. Octopus, o simbionte do Venom, a armadura do Rhino e adivinha só do que? Da cabeça congelada do Norman Osborn. Sim, pra quem não se lembra, o Norman Osborn aparece no segundo filme com a doença terminal, onde ele mostra ali uma mão meio que de lagarto, meio que no estilo do Duende Verde Ultimate, e a gente descobriria que o Norman Osborn está congelado, sua cabeça está congelada, e esse Dr. Gustav Fierce teria uma forma de trazer ele de volta à vida. Inclusive havia planos para trazer a Gwen no futuro de volta à vida. Mas calma, vou manter o Norman Osborn. Ele seria uma espécie de zumbi Norman Osborn e voltaria para ser o Duende Verde no lugar do Harry, porque o Harry, segundo ele, falhou. Bom, todo mundo sabe que o uniforme que foi feito para o espetacular Homem-Aranha 2 é totalmente diferente do primeiro, e esse com certeza é uma das melhores versões do uniforme do Homem-Aranha em live action já feita. Assim, ele é muito realista, ele tem o estilo do Tobey Maguire ali das teias pra fora e tal, meia prateada e tal, mas ele tem umas lentes bem lindas ali do uniforme. Então esse uniforme ele foi muito promovido pela galera ter achado muito, eles usaram bastante, inclusive tem um vídeo de um dublê ali na Times Square deixando a repórter cair. Quem se lembra desse vídeo? Esse vídeo viralizou muito na época. Mas esse uniforme quase foi diferente, ele quase ficou mais perto ainda dos uniformes do Tobey Maguire. Graças a Deus eles acharam esse modo de trazer esse uniforme pra tela e ficou bem da hora, ficou muito maneiro. Até hoje é um dos melhores uniformes do Homem-Aranha, com certeza. Além do uniforme bonito, esse filme tem um CGI impecável. Eu ouso dizer que é o melhor CGI até hoje usado em filme do Homem-Aranha. Tem a física do tecido do uniforme, do jeito que eles fizeram o CGI, além de ter os melhores web swings. Assim, o Homem-Aranha escala na teia, é muito da hora, assim. O Andrew Garfield fica muito à vontade de Homem-Aranha e é muito legal, cara. Esse CGI é absurdo e é muito legal saber que a equipe que fez esse CGI está de volta pro terceiro filme do Homem-Aranha, do Tom Holland. O visual do Duende Verde do ator Danny DeHaan quase foi diferente. A gente tem foto dele usando próteses no rosto, que deixaram o rosto dele totalmente... Vocês não estão ligados é que quase que The Amazing Spider-Man 2 se passou no MCU. É sério, quase. Acontece que já teve uma negociação na época, o Kevin Feige já queria trazer o Homem-Aranha para o MCU desde a época do Tobey Maguire. Assim que o Homem de Ferro estreou, ele já queria trazer o Homem-Aranha para o MCU. E eu provo isso para vocês no Nerd Quase do Homem-Aranha 4, vou deixar em cima para vocês clicarem, se quiserem assistir, lá eu explico como e mostro a cena deletada inclusive. Mas o Andrew Garfield também quase fez parte do MCU. Na época saiu a foto de uma moto que tinha Indústrias Stark escrito lá no set. Na época eles falaram que foi um fã e tal, que foi lá e colocou lá e etc, para parecer de easter egg. Mas não, na época existia muitas negociações, foi revelado isso nos vazamentos de e-mail, que o Kevin Feige queria colocar pelo menos a Torre dos Vingadores lá no filme. As negociações não foram pra frente, a Sony queria continuar com a sua franquia solo e as negociações não foram pra frente, então o Andrew Garfield não participou do MCU, mas era um desejo dele inclusive na época. A gente sabe muito pouco sobre o espetacular Homem-Aranha 3, na verdade quase nada, então eu vou deixar pra falar sobre esse filme e o futuro no vídeo que eu falei lá no próximo Nerd Quase sobre Homem-Aranha. Mas o que eu vou trazer para esse vídeo é que existe uma foto do logotipo oficial do filme que foi divulgado numa exposição de licenciamento, assim como aconteceu com o pôster do Homem-Aranha 4, aconteceu com o espetacular Homem-Aranha 3, dois filmes que a gente nunca vai ver, mas teve ali seus logotipos vazados. Outra curiosidade bem bacana é que vocês sabiam que o espetacular Homem-Aranha 2 teve uma cena pós-créditos nos cinemas que foi bem inusitada? Sim, meu amigo, ele teve cena pós-crédito dos X-Men. Sim, simplesmente uma cena pós-crédito de uma cena da Mística em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que ia estrear ali perto da mesma data. Isso quer dizer que os filmes fazem parte do mesmo universo? Não, na verdade foi só uma parceria ali para cinema mesmo, para divulgar o filme. Eles divulgaram uma cena ali meio que brevemente para mostrar como seria o próximo filme dos X-Men. Ufa, enfim, falei sobre quase tudo que eu consegui achar. Se você tem alguma novidade, você pode mandar para mim no Instagram, que eu posso fazer uma parte 2 sobre essa franquia, que eu acho que tem mais coisa para explorar. Eu vou procurar mais coisas aí na Deep Web, no lado sombrio da internet, para ver se eu acho assim como eu achei sobre a franquia do Sam Raimi. Mas galera, se vocês curtiram esse vídeo aí, se vocês gostam realmente dessa franquia, se vocês queriam que ela voltasse de alguma forma, deixa um like nesse vídeo, comenta aí o que vocês acham, se vocês queriam que essa franquia voltasse. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar para os amigos, para eles verem todas essas curiosidades aí, materiais diferentes sobre o filme.
E comenta aí o que vocês acham dos filmes, que vocês mudariam, se vocês colocariam alguma daquelas cenas deletadas. Deixa aí pra vocês como seriam os filmes perfeitos e o que essa franquia falhou pra ter tanto hate assim. Enfim, toda franquia de filme tem hate, tem quem ame. Não existe uma franquia 100% amada. Hoje a gente tem o Homem-Aranha do Tom Holland, que é bem odiado por alguns e amado por outros. Assim até como o Homem-Aranha do Tobey Maguire. É até mais amada do que odiada. Mas gosto é gosto, né, galera? Mas eu sempre vou torcer pro retorno de alguma forma do Andrew Garfield como Homem-Aranha, porque a gente não teve nenhum Homem-Aranha ruim. A galera tem que parar de discutir sobre isso, sobre quem é o melhor. A gente não teve nenhum Homem-Aranha que seja assim lastimável como foi o Batman do George Clooney. Até a próxima, galera. Obrigado por ficarem comigo até o final do vídeo. E o vídeo fica por aqui. Tchau, tchau.